Estamos ao vivo. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O Departamento de Promoção da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, tem a honra de realizar o ciclo de webinários de promoção da saúde. Hoje, nós vamos trabalhar a temática Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária à Saúde, das ações de promoção à avaliação do risco cardiovascular. Esse ciclo de webinários, ele tem por objetivo contribuir com a qualificação de gestores e profissionais para atenção integral às pessoas com doenças cardiovasculares na atenção primária. Além disso, nós iremos apresentar as ações em desenvolvimento pela Coordenação Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo, a CGCTAB, para as pessoas com doenças cardiovasculares, que se concretiza na Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária. Também trataremos das seguintes temáticas na mesa redonda intitulada: Ações de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco e avaliação do risco cardiovascular na atenção primária à saúde, abordando a importância da alimentação cardioprotetora, a importância da prática de atividade física, a prevenção dos fatores de risco às doenças cardiovasculares na atenção primária à saúde e a importância da avaliação do risco cardiovascular na APS. Lembramos a todos que, ao final das apresentações, nós teremos uma sessão para dúvidas e questionamentos e que o chat do YouTube ele está aberto. Todas as pessoas que nos assistem podem enviar suas perguntas e contribuições. A nossa equipe está atenta aos comentários e, posteriormente, nós vamos dar a oportunidade para os especialistas comentarem. Bom, para a gente iniciar, né, a gente quer convidar, para dar início, a diretora do Departamento de Promoção da Saúde, o DEPROS, Juliana Rezende. Juliana, a palavra é sua. Obrigada, Emanuele. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né? Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui hoje, agradecer aos nossos parceiros, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Santa Catarina e a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que vão compartilhar conosco melhores estratégias relacionadas ao tema e da estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária, né? A estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária foi pactuada na semana passada na tripartite aqui no Ministério da Saúde, e ela será publicada na próxima semana, tanto a portaria que institui quanto a portaria de incentivo. Ela tem como objetivo qualificar a atenção integral às pessoas com doenças cardiovasculares na atenção primária, de modo a promover o controle dos níveis pressóricos e glicêmicos, melhorar a adesão ao tratamento, redução de complicações, de internações e mortalidades por doenças cardiovasculares. Além disso, a gente uniu nessa agenda, né, é uma estratégia de multicomponente, várias ações convergentes para aperfeiçoar o cuidado na atenção primária, junto com as 49 mil equipes que a gente conta no nosso sistema. Eu desejo a todos que a gente tenha uma ótima discussão, que a gente consiga cada vez mais qualificar esse cuidado junto aos nossos profissionais de saúde. Boa tarde. Muito obrigada, Juliana, pelas suas palavras, pelas boas notícias, né, que trouxe. A gente quer aproveitar e agradecer o seu apoio, a sua articulação e os seus esforços na formulação da estratégia de saúde cardiovascular, né? Somos um departamento, trabalhamos de maneira integrada e, sem dúvidas, todo o seu empenho, todo o seu esforço contribuiu demais para que a gente pudesse hoje estar aqui dando essa boa notícia. Bom, para a gente iniciar o debate, né, nós vamos convidar a doutora Patrícia Izete. Ela vai apresentar o tema Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária à Saúde, Panorama Situacional e Ações da CGCTAB para as pessoas com doenças cardiovasculares. A Patrícia, ela é médica oncoradiologista e coordenadora da CGCTAB, a Coordenação Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo. Patrícia, muito obrigada
fica à vontade, você está com a palavra. Obrigada, Manu. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela para ver se está certinho. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. A apresentação também está ok. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqueles que estão nos acompanhando e aos palestrantes que se dispuseram a participar desse nosso webinário, que marca o lançamento preliminar da Estratégia de Saúde Cardiovascular para Atenção Primária. Uma iniciativa do Ministério da Saúde que objetiva qualificar, como a Juliana comentou, a atenção primária para a prevenção das doenças cardiovasculares. Bom, antes da gente começar falando especificamente sobre a estratégia, é importante a gente contextualizar. Nós temos, só no ano de 2020, 364 mil óbitos por doenças do aparelho circulatório, o que significou uma morte a cada 90 segundos. As doenças cardiovasculares são ainda hoje a principal causa de morte no mundo e no Brasil, né? E ainda em 2020 foram realizadas quase 1 milhão de internações por doenças do aparelho circulatório, o que resultou em um gasto de 2,79 bilhões de reais ao erário público. Então, isso demonstra realmente como são doenças de alto impacto e que merecem um cuidado e uma prevenção para tentar reduzir tanto a incidência quanto a morbimortalidade associada a essas doenças. Além disso, nós temos também o impacto delas em relação aos anos perdidos por morte prematura no Brasil. 20,7% de todos os anos perdidos são por doenças cardiovasculares e 13,6% dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade também se devem às doenças cardiovasculares. E entre todas essas doenças cardiovasculares, é importante lembrarmos também que as doenças cardiovasculares não são só as doenças cardíacas e cerebrovasculares, como muitas vezes a gente acaba focando. É importante pensar que além das doenças coronarianas, valvares, arritmias e do AVC, nós temos outras doenças de relevância estatística e que cursam com incapacidade e que merecem também atenção e ações, como o aneurisma, as tromboses e a doença arterial periférica. Então, é importante nós termos isso em mente. E entre os fatores de risco para essas doenças cardiovasculares, nós temos tantos fatores comportamentais, como o sedentarismo, o tabagismo e a dieta, que vão ser tópico das próximas exposições aqui no encontro de hoje. E as doenças crônicas por si só, como hipertensão, que afeta 24% da população, e diabetes, que afeta 7,7%, quase 8% da nossa população acima de 18 anos, e a dislipidemia, que também afeta 22 milhões de pessoas, quase 15% da população adulta. É importante que esses fatores sejam priorizados na atenção ao cuidado, porque realmente contribuem muito para a maior incidência das doenças cardiovasculares. E diante desse cenário, então, a estratégia de saúde cardiovascular, ela nasce com o objetivo de qualificar a atenção integral às pessoas com doenças cardiovasculares no contexto da atenção primária à saúde, com ênfase no controle dos níveis pressóricos e glicêmicos, além de implementar ações para aumento da adesão ao tratamento e redução nas taxas de complicações, internações e morbimortalidade por doenças cardiovasculares. E para tal, essa iniciativa ela contará com ações estratégicas, incentivo de custeio e monitoramento de indicadores definidos. Em relação, então, aos eixos dessa estratégia, foram delineados 5 eixos definidos a partir do panorama atual de relativa dificuldade para a implementação de intervenções que levem, de fato, à redução da incidência das doenças cardiovasculares. E objetivando alguns resultados específicos, como garantir que a população em risco seja adequadamente identificada e estratificada, melhoria no manejo clínico e no controle das doenças na atenção primária à saúde e melhoria nos indicadores de saúde também, que consequentemente resultarão numa redução da morbimortalidade por essas doenças, né? E considerando, então, esses resultados que nós pretendemos obter, foram incluídos, então, eixos relacionados à promoção à saúde e prevenção, educação em saúde, fomento à pesquisa,
qualificação da gestão e qualificação da abordagem clínica. E aí, esmiuçando cada um desses eixos, em relação à promoção da saúde e prevenção de agravos, a ideia é desenvolver ações de promoção à saúde e prevenção na atenção primária, priorizando principalmente as questões relacionadas à atividade física, melhora da dieta, cessação de tabagismo e fatores comportamentais que possam ser identificados, além do controle daquelas doenças crônicas que já são por si só fatores de risco para as doenças cardiovasculares como um todo. Outro objetivo é qualificar o cuidado das pessoas, visando o rastreamento, a estratificação de risco, diagnóstico precoce e aperfeiçoamento dos processos de cuidado, estimular a educação em saúde, fortalecendo as ações de capacitação das equipes e promovendo também ações que estimulem o autocuidado por parte dos indivíduos que fazem parte das diferentes unidades, né, de atenção primária à saúde, qualificar a gestão com fortalecimento de processos de gestão, melhoria da estrutura física, isso é importante também para os nossos pacientes que frequentam as unidades e também para os profissionais. E, por fim, fomentar a produção de pesquisa em doença cardiovascular para inovação e atualização da assistência e das gestões nas temáticas relacionadas a essas doenças. E como parte dos objetivos dessa estratégia, nós tivemos a adesão do Brasil também à iniciativa HEARTS, uma iniciativa internacional que foi criada pela Organização Mundial da Saúde e lançada em 2016, que busca a implementação de práticas de prevenção e controle das doenças cardiovasculares também, principalmente na atenção primária à saúde. E essa iniciativa ela se baseia em 6 pilares: a promoção de hábitos saudáveis, o desenvolvimento de evidências e diretrizes abrangentes que melhorem o cuidado, o tratamento dos pacientes, o aumento do acesso a tanto ações de promoção e prevenção, quanto diagnóstico e tratamento dos pacientes identificados também, a implementação da estratificação de risco como uma rotina de cuidado, o incentivo ao trabalho em equipe, que isso já é bem garantido aqui no Brasil, né, com as nossas estruturas de equipes multiprofissionais, e, por fim, a criação de sistemas de monitoramento e indicadores que possam avaliar o resultado dessas estratégias. E, bom, em relação à implementação, então, da estratégia de saúde cardiovascular, nós vamos ter para implementação o fortalecimento de ações para prevenção de doenças por meio de um incentivo financeiro. Então, como a Juliana comentou, nós pactuamos na semana passada uma portaria específica de repasse federal de custeio para municípios que já tenham alcançado um resultado relativamente bom em relação aos 2 principais indicadores relacionados à prevenção de doença cardiovascular, que seria o indicador de hipertensão arterial, o indicador 6 do programa Previne Brasil, e o indicador de avaliação dos pacientes diabéticos, se tiveram ou não a solicitação da hemoglobina glicada, que seria o indicador 7. Então, aqueles municípios que obtiverem um resultado bom ou acima da meta para esses indicadores vão receber recursos repassados em parcela única, que serão destinados então para o custeio. E aí, em relação ao monitoramento, nós vamos monitorar aquelas pessoas que tiveram estratificação de risco, se houve um aumento nesse percentual de pacientes, de pessoas avaliadas para estratificação de risco cardiovascular na atenção primária à saúde. E para encerrar, então, é importante nós comentarmos sobre os desafios, né, para o cuidado das pessoas com doença cardiovascular na atenção primária. Um desses desafios é a articulação com a atenção especializada. Então, nós precisamos de ampliação do acesso ao atendimento, ao diagnóstico e tratamento junto à atenção especializada e qualificação nos encaminhamentos e na contratransferência para a continuidade do cuidado também. É importante que aqueles pacientes que porventura estejam na atenção especializada tenham a garantia do retorno adequado com todas as informações necessárias para a atenção primária à saúde e manter o cuidado desse paciente. Melhorar também a articulação intersetorial, né, com integração entre as equipes, garantia de infraestrutura e qualificar o cuidado ao indivíduo como um todo, com ações que promovam mudanças comportamentais, educação e saúde e conscientização para aumento da adesão ao tratamento e controle das condições de saúde. Então, essa era a ideia da estratégia de saúde cardiovascular. Muito obrigada. E qualquer coisa, nós estamos à disposição por e-mail.
Muito obrigada, Patrícia, pelos esclarecimentos que você trouxe. É super importante, né, a gente conhecer mais desse panorama situacional referente às doenças cardiovasculares e também as ações que estão sendo elaboradas, né, pensando na qualificação e no enfrentamento, desde que é um grande desafio para a saúde pública mundial e brasileira, né. Além disso, também é importante a gente reconhecer todo o potencial e o protagonismo que a atenção primária à saúde possui no cuidado integral à população. A gente quer aproveitar e agradecer a participação das pessoas pelo chat, né? Nós temos pessoas do Paraná, temos pessoas de Roraima, de Rondônia. Então, a gente quer super agradecer a vocês por estarem conosco nesse momento, nessa tarde. E para a gente dar sequência, né? Eu vou convidar a palestrante, a doutora Gabriela Carrilho, que vai abordar o tema A Importância da Alimentação Cardioprotetora. A Gabriela ela é doutora em saúde pública e consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, a CEGAM. Gabriela, muito obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Muito obrigada, Emanuele. Eu vou fazer a projeção aqui da minha apresentação. Vocês, por favor, me sinalizem se estão conseguindo ver. Tudo certinho? Tudo ok, estamos vendo sim. Tá bom, então, primeiramente, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Eu também agradeço, né, o convite por estar aqui, para estar aqui falando da importância da alimentação cardioprotetora. E aí eu queria iniciar, né, dizendo, né, de que o nosso país, ele vive, né, uma transição tanto demográfica quanto epidemiológica, alimentar e nutricional, que faz com que a gente tenha que enfrentar, né, uma múltipla carga de má nutrição, onde a gente tem, né, coexistindo carências nutricionais, desnutrição e excesso de peso e obesidade, que são, principalmente, né, o excesso de peso e a obesidade, né, fator de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis e que estão associados, né, à perda da qualidade de vida e, como a Patrícia também trouxe, né, a questão, né, de um maior custo para o sistema de saúde. Então, a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são consideradas um grande problema de saúde pública. E aí, Patrícia também já trouxe, né, um esmiuçamento aí desse cenário epidemiológico que a gente enfrenta. Então, só para reforçar, né, de que a gente tem uma quantidade crescente, né, de pessoas convivendo com diabetes, com hipertensão, com obesidade, e que isso tem levado, né, a um aumento do número de internações e também de óbitos, né, e principalmente também, né, desses óbitos que acontecem de maneira precoce, o que causa, né, um ônus para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, como ela trouxe, né, a gente em 2020, né, teve 995 mil internações por doenças do aparelho circulatório e 364 mil óbitos, né, por doenças do aparelho circulatório. Então, ela já falou, não vou me deter tanto assim. Mas aí acho que é importante a gente lembrar, né, a relação, a interferência que tem, né, no padrão de má alimentação com esses índices, né, de mortalidade e também de incapacidade. E aí acho que é importante a gente lembrar também, né, por exemplo, os dados aí da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, onde coloca, né, que as pessoas adultas, né, 14,3% delas referiram consumir 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados do dia anterior. E aí o Ministério da Saúde, né, cumprindo o seu compromisso, né, em pensar estratégias, né, tanto de promoção da saúde, né, como de prevenção dos agravos, enfim, das doenças, ele tem feito, né, diversas ações, e acho que uma delas, né, a gente pode colocar a publicação de diversos materiais que focam nessa possibilidade de ampliação, né, do cuidado e da qualificação do cuidado. E aí a gente tem em 2014 a publicação, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, na sua versão atualizada, onde traz, né, uma nova classificação dos alimentos a partir do grau de processamento dos alimentos e que foca, né, de que as pessoas elas devem estar consumindo, né, preferencialmente os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias do que aqueles alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos, né, que têm uma alta
carga energética, uma alta densidade energética, né, mas que tem uma baixa qualidade nutricional e que são compostos, né, em sua maioria, de aditivos químicos, né, como conservantes, saborizantes, entre outros. Então, o Ministério da Saúde, né, e a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição têm feito, né, diversas publicações, têm publicado diversos materiais para dar suporte, né, pensando na qualificação profissional, né, na qualificação profissional para melhorar esse cuidado, né, no Sistema Único de Saúde. Então, a gente falou aqui do guia, mas a gente tem os protocolos de uso do guia, tem o guia para criança, enfim, tem outros instrutivos, e aí a gente tem também a publicação, né, em 2018, do Manual de Alimentação Cardioprotetora e da sua cartilha. Então, esse manual, né, ele acontece, né, em parceria com o PROAD, né, junto com o Hospital do Coração do HCO, e aí, desde então, a gente tem, né, tem realizado, junto com o parceiro, né, diversas oficinas de alimentação cardioprotetora com a rede de nutricionistas do SUS, que inicialmente, né, estavam acontecendo de maneira presencial, e agora, por meio da pandemia, precisou começar a acontecer de maneira remota, e é uma maneira da gente estar difundindo, né, esse material e a sua implementação na atenção primária à saúde. Então, é importante que a gente marque, né, que foi um material desenvolvido, né, baseado em algumas estratégias em premissas, como a valorização de alimentos tipicamente brasileiros, uma vez que a gente sabe, né, que na literatura a gente tem as dietas do Mediterrâneo, a dieta DASH, por exemplo, como cardioprotetoras, né, mas a gente queria fazer uma orientação onde a cultura alimentar ela fosse preservada. A gente tem um material, né, que facilita a prescrição dietética e que vem, né, a partir de uma estratégia lúdica de orientação. É importante dizer também, né, que ele consegue unificar as diferentes diretrizes, né, nacionais e internacionais que, se o profissional ele vai procurar, né, ele acha individualmente. Então, para pessoas com obesidade, para pessoas para pessoas com diabetes, para pessoa com hipertensão, e aí com esse material a gente consegue unificar essas orientações. Então, ele se baseia, né, nessa classificação dos alimentos a partir, né, das cores da bandeira nacional, e aí a gente tem o incentivo, né, a um maior consumo dos alimentos que estão no grupo verde, né, para serem consumidos em maior quantidade, do grupo amarelo para serem consumidos com moderação, e do grupo azul para serem consumidos em pequena quantidade. E é importante marcar que a alimentação cardioprotetora, ela serve, né, para qualquer pessoa, mas em especial para pessoas com sobrepeso, obesidade, com hipertensão, com diabetes, com dislipidemias e com as doenças cardiovasculares. E aí, para explicar um pouco como que foi pensada, né, essa organização dessa alimentação cardioprotetora, a primeira etapa foi para definir o conceito, né, do que é, então, um alimento cardioprotetor. Depois, né, numa segunda etapa, foram criados pontos de corte, né, a partir das densidades, né, desses alimentos, quanto a gordura saturada, colesterol, a caloria e o sódio, e aí, assim, criou-se, né, um score cardioprotetor. Então, enquanto premissas qualitativas, a gente teve, né, o foco, né, de aumentar, então, incentivar, né, o consumo desses alimentos que são fonte de antioxidantes e de fibra alimentar, porque são nutrientes cardioprotetores, né, a não adição de açúcar refinado, a baixa densidade energética da preparação, ou seja, né, com pouca caloria, e a ausência de gordura saturada, colesterol e sódio. Então, que são nutrientes que a gente entende, né, que aumentam o risco cardiovascular. Então, primeiramente, foram definidos os alimentos, né, desse grupo maior, do grupo verde, para depois serem definidos os pontos de corte a partir desse grupo verde. E ele, então, é composto, né, das frutas, legumes e verduras, principalmente, mas também do feijão temperado sem carne, do leite, do iogurte natural desnatado, do leite semidesnatado. E aí, então, as densidades, né, energéticas de gordura saturada, colesterol e sódio foram definidas. Então, aqui a gente tem os valores de ponto de corte. Então, a partir de então, os scores dos grupos alimentares foram definidos, e aí se a gente tem um alimento, né, onde ele está dentro do ponto de corte, ele vai ser classificado como verde. Se ele apresenta pelo menos duas, né,
densidades fora desse ponto de corte, ele vai ser classificado como amarelo, e a partir de 3, ele vai ser classificado no grupo azul. Então, aqui a gente tem, como eu falei, o grupo verde, né, a bandeira, né, o grupo verde com as frutas, legumes, verduras, o leite, o feijão sem carne. Aqui no grupo amarelo, para ser, né, orientado a ser consumido com moderação, os macarrões, os cereais, as batatas, e aqui, para ser consumido em menor quantidade, né, o grupo com ovos, com queijos e com as carnes. Então, isso facilita, como eu falei, né, uma das estratégias e premissas, a montagem dos cardápios, né, uma vez que a gente consegue aqui propor, né, diferentes cardápios com diferentes calorias por dia, né, a partir da composição de alimentos dos diferentes grupos. Então, todas as faixas calóricas, elas possuem a distribuição de macronutrientes dentro das recomendações nutricionais que são preconizadas pelas diretrizes. E aí é importante que a gente coloque também que tiveram exceções, né, à regra. Então, os alimentos, né, ultraprocessados, eles foram categorizados, né, como alimentos do grupo vermelho, que são, né, justamente esses classificados como ultraprocessado, uma vez que ele se baseou, né, nas orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014, e aí é importante que a gente, né, para poder fazer a identificação desses alimentos, que a gente consiga, por exemplo, ler a lista de ingredientes para poder estar identificando. Então, se a gente vê que tem mais de 5 ingredientes, né, se a gente vê que tem nome muito complicado, se a gente vê que tem muitos aditivos químicos, a gente consegue classificar, então, esse alimento como ultraprocessado e ele vai ser automaticamente excluído, né, da alimentação cardioprotetora. Também foram exceções à regra, né, os alimentos com baixa concentração de nutrientes, como o café, o sal e açúcar, e alguns alimentos que foram remanejados, né, independente da sua densidade, para um melhor equilíbrio do cardápio, como no caso dos peixes, que saíram da classificação amarela para azul. E aqui eu trago, né, de maneira ilustrativa, né, diversas classificações. Aqui, por exemplo, o feijão carioca, né, classificado aqui dentro do grupo verde, porque ele está dentro, né, do ponto de corte, né, de todos aqui as densidades. O pão francês, né, que já tem aqui 2 densidades fora do ponto de corte, então classificado aqui no grupo amarelo para ser consumido com moderação, e aqui no final, o grupo azul, né, um exemplo seria o bife, né, que ele já tem aqui, ó, 3 valores de densidade que estão fora do ponto de corte. E aqui uma linguiça, por exemplo, né, que é ultraprocessada, então, que ela já foi automaticamente excluída. E aqui só a título de compartilhamento, assim, de uma possibilidade de estratégia para os profissionais estarem utilizando, né, a alimentação cardioprotetora, ela tanto pode estar apoiando aí, né, nos atendimentos, né, individuais, mas também coletivos. Na abordagem coletiva, por exemplo, podem ser pensados em fazer grupos, coletar, né, o recordatório 24 horas dos participantes, pensando pelo menos uma refeição, e aí conseguir, por exemplo, discutir e classificar os alimentos, né, de acordo com o manual, pensando aí nas diferentes classificações a partir das cores dos grupos, e aí, então, conseguir fazer uma orientação qualitativa, né, baseada nesse recordatório de 24 horas. Então, a gente entende a importância, né, da alimentação cardioprotetora, né, desenvolvida a partir dos alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar e também, né, baseadas no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que é a nossa referência, e ainda, né, dessa possibilidade que ela traz, né, de unificação, né, de padronização aí dessas diferentes diretrizes. Então, a gente agradece bastante a oportunidade de estar aqui e segue à disposição. Muito obrigada, boa tarde. Gabriela, muito obrigada pela excelente apresentação. Você nos contextualizou, né, sobre o panorama epidemiológico referente ao sobrepeso e à obesidade no país e abordou de maneira bem detalhada as possibilidades, né, que nós temos e a importância da alimentação adequada e saudável, direcionada à proteção e à manutenção da saúde cardiovascular. Muito obrigada mais uma vez.
Bom, para a gente dar continuidade à nossa programação do webinário, vamos fazer agora o convite à doutora Aline Mendes Gerage, que falará sobre o tema A Importância da Prática da Atividade Física. A Aline, ela faz parte do programa de pós-graduação em Educação, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Aline, muito obrigada pela sua participação no nosso webinário. Você está com a palavra. Eu que agradeço, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Vocês já estão enxergando? Sim? Sim, Tá estamos joia. enxergando. Então tá, então primeiramente muito obrigada pelo convite aos organizadores do evento, né, Ministério da Saúde, Departamento de Promoção da Saúde, venho também cumprimentar os colegas que estão dividindo comigo essa mesa, e gostaria então, né, de comentar e falar sobre a importância da prática da atividade física para a saúde cardiovascular. Para iniciar essa fala, é importante a gente contextualizar uma publicação recente do Ministério da Saúde, trazendo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né? Então, nesse guia, existem as principais recomendações de prática de atividade física para a população brasileira de uma maneira geral, e eu quero destacar quais as recomendações para adultos e idosos que o guia brasileiro traz, né? Então, recomenda-se que todo adulto e idoso realize 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, somado à realização de atividades de fortalecimento e, no caso de idosos, atividades de equilíbrio também, de 2 a 3 vezes por semana, tá? Essa é a recomendação que se faz à população adulta e idosa, especialmente pelos benefícios que a prática de atividade física pode oferecer à população em aspectos físicos e funcionais, em aspectos psicossociais e também em aspectos clínicos. E dentro desse grupo de benefícios da prática de atividade física em aspectos clínicos, a gente gostaria, né, de reforçar a questão, o benefício da prática de atividade física em termos de melhora de fatores de risco cardiometabólicos, redução na incidência de doenças crônicas de maneira geral e redução no risco de mortalidade. E é justamente nisso que a gente pode respaldar, né, ou fundamentar a importância da prática de atividade física para a saúde cardiovascular. Então, ela tem, né, fundamento na literatura, mostrando de fato o impacto ou o papel da atividade física, tanto em termos de prevenção de saúde cardiovascular, quanto também em termos de tratamento de doenças cardiovasculares e também na redução do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Tá? Então, eu vou permear alguns desses pontos, prevenção, tratamento e redução de risco cardiovascular, ao longo dos próximos slides. Então, a atividade física como um fator de proteção para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ou seja, atividade física como prevenção de doenças cardiovasculares, já está bastante, essa, né, premissa já está bastante estabelecida na literatura. Então, sabe-se que, de fato, pessoas fisicamente ativas ou que alcançam níveis maiores de atividade física diária apresentam 37% um risco relativo, né, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 37% menor do que aquelas que apresentam menores níveis de atividade física. Então, isso é bastante expressivo, né? E vocês podem também perceber que mesmo pessoas com menores níveis de atividade física, mas que já são maiores do que aqueles que apresentam pouquíssimo nível de atividade física, enquadrados aqui, por exemplo, nesse grupo, né, de 2, dentro da divisão, né, do quintil ali, no segundo grupo, a gente já percebe uma redução no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e isso vai aumentando conforme aumenta o nível de atividade física, ou seja, conforme aumenta o gasto em minutos em termos de atividade física diária ou semanal.
A atividade física também, né, como um fator de proteção ou prevenção a doenças cardiovasculares, isso é enfatizado quando a gente observa também que a literatura apresenta evidências de que essa prática está inversamente associada ao peso corporal, ao índice de massa corporal, à relação cintura-quadril, pressão arterial, insulina, colesterol total, HDL e LDL colesterol, na verdade, inversamente associado ao LDL, colesterol, e triglicerídeos, tá? Então, a prática de atividade física está associada à melhora de diferentes fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a atividade física, ela contribui tanto direta quanto indiretamente para a prevenção de doenças cardiovasculares, uma vez que ela atua também nesses fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento das doenças. Né? Além do papel preventivo da atividade física, a literatura também é bastante forte em mostrar o papel terapêutico da atividade física em termos de doenças cardiovasculares. Então, existem, né, diferentes estudos, literatura bastante robusta, indicando o exercício ou a atividade física realizada de maneira regular como remédio no tratamento de diversas doenças crônicas, incluindo as doenças cardiovasculares citadas inicialmente lá pela nossa primeira apresentadora, né? E aqui eu trago para vocês alguns resultados de revisões sistemáticas com meta-análise que mostram, por exemplo, que o treinamento físico, ou seja, o engajamento em programas de exercício físico, atividade física regular e sistematizada, modalidade aeróbica, é capaz de reduzir em até 8,3 milímetros de mercúrio a pressão arterial sistólica e 5 milímetros de mercúrio a pressão arterial diastólica, tá? E o treinamento resistido isoladamente, o treinamento de força, também é capaz de reduzir a pressão arterial sistólica em 6 milímetros de mercúrio e diastólica em 5 milímetros de mercúrio. Então, por aqui, a gente já percebe, de fato, a importância do treinamento enquanto uma ferramenta não medicamentosa para controle da pressão arterial, né, para controle da hipertensão, que é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, para outras doenças, né. E aqui eu falei especificamente do papel do treinamento físico, né, ou seja, da atividade física regular e sistematizada, mas a literatura também mostra que a atividade física esporádica, ou seja, não necessariamente regular, e também em níveis em intensidades mais leves, ela também já contribui e favorece a saúde cardiovascular, né? Então, esse é um trabalho que nós desenvolvemos ao longo do meu doutorado, mostrando que pessoas com hipertensos, né, pacientes hipertensos com maiores níveis de atividade física leve, medida objetivamente, já apresentam pressão arterial, tanto braquial quanto central, mais reduzido se comparado àqueles com menores níveis de atividade física leve, tá? E o comportamento sedentário vindo na contramão, né? Então, pessoas hipertensos, medicados, com maior nível de comportamento sedentário, apresentam maiores valores de pressão arterial sistólica, braquial, pressão arterial braquial e pressão arterial central, tá? Esses aspectos que a gente apontou até então indicam também, né, guardam relação com o fato da atividade física ser um fator ou um comportamento que contribui na redução do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, a gente tem literatura também bastante robusta, indicando que tanto homens quanto mulheres que apresentam maiores níveis de atividade física apresentam um risco relativo de mortalidade por doença cardiovascular reduzido se comparado a aqueles com menores níveis de atividade física. E aqui a gente está falando de um estudo que considerou a atividade física autorrelatada. E aí, né, a gente sabe que essa atividade física autorrelatada, ela pode até subestimar o efeito cardioprotetor real da atividade física, né? Então, quando ela é medida objetivamente, esse efeito deve ser ainda maior e mais expressivo.
E esse é um estudo mais recente, publicado na Lancet em 2017, que apontou, né, ou levantou a questão de que a maioria dos estudos que investigavam o papel da atividade física na prevenção de morte por doenças cardiovasculares eram realizados em países de alta renda e focavam na atividade física recreativa ou de lazer. Só que em países de média e baixa renda, como é o caso do nosso país, a atividade física ela é predominantemente não recreativa, né? As pessoas fazem atividade física como forma de transporte, como forma de trabalho, né? Em casa, em meio doméstico, e as descobertas, talvez, que a gente tem para países de alta renda podem não se aplicar a países de baixa renda. E aí esse estudo, então, investigou outras condições, né, especialmente países de média e baixa renda, e identificou também nesses países uma associação, né, entre prática de atividade física e redução de risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. E aí chegou-se à conclusão de que a atividade física está associada a um risco reduzido de mortalidade por doenças cardiovasculares em todas as regiões do mundo, e tanto a atividade física recreativa quanto a não recreativa foram associadas a riscos mais baixos, ou seja, tanto a atividade física realizada no domínio do lazer quanto em outros domínios está associada à redução de risco por mortalidade, mortalidade por doenças cardiovasculares, e ele reforça, né, o fato de que a atividade física é uma abordagem de baixo custo para reduzir morte e doenças cardiovasculares, e ela é aplicável com grande impacto potencial. Apesar disso, o grande problema, né, a grande tristeza nossa é que o nível de atividade física da população ainda é muito baixo, e a adesão a programas de atividade física regular é muito baixa, né? A gente tem indicativos de que apenas 30%, por exemplo, dos hipertensos relatam praticar atividade física regularmente, né? Isso é muito pouco. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o plano de ação da Organização Mundial da Saúde, né, de 2018 a 2030, que pretende, né, criar sociedades mais ativas, ambientes mais ativos, pessoas mais ativas, sistemas mais ativos, para transformar o mundo em um mundo mais ativo e mais saudável. Só que, para isso, é necessária a criação de novas estratégias inovadoras que, de fato, reduzam ou revertam esse quadro de baixos níveis de atividade física. E programas de mudança de comportamento e educação em saúde que auxiliem na adoção de hábitos mais saudáveis, um estilo de vida mais ativo, parecem ser promissores, né? Só que eles são pouco investigados e eles são promissores, especialmente porque estimulam a autonomia e a adesão e manutenção de um estilo de vida mais ativo e saudável. Aqui a gente tem um trabalho que nós conduzimos também no doutorado, analisando a eficácia de um programa de mudança de comportamento chamado Vida Ativa Melhorando a Saúde. Esse programa é coordenado especialmente pela professora Tânia Benedetti, aqui da UFSC, né? E a gente aplicou esse programa de mudança de comportamento em indivíduos hipertensos e identificou redução após, né, a aplicação desse programa, após 12 semanas de intervenção, a gente identificou redução estatisticamente significativa na pressão arterial, tanto braquial quanto central, de indivíduos hipertensos, né? Então, o potencial, de fato, desses programas de mudança de comportamento voltados à promoção da atividade física na melhoria de parâmetros cardiovasculares. E ainda eu destaco também, né, que a literatura mais recente, que eu trago alguns documentos de 2021, né, tem enfatizado bastante o papel da saúde móvel ou de tecnologias, né, de dispositivos tecnológicos para auxiliar na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. E aí a gente acredita que, de fato, essas estratégias são bastante inovadoras, são interessantes do ponto de vista de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares a partir de mudança de comportamento, para auxiliar a promoção da atividade física ou de outros comportamentos saudáveis, porque à medida que a população envelhece, identificar e implementar intervenções de saúde móvel, que são muitas vezes mais fáceis de serem implementadas, especialmente quando se vive, por exemplo, em situações de distanciamento social, né? São amplamente aceitas, são custo-efetivas
e eficientes em termos de tempo também, e elas podem contribuir para a melhora da saúde cardiovascular de grupos mais vulneráveis, e isso sugere-se, né, essa guideline da American Heart Association, que deve ser uma prioridade de saúde para os diferentes países do mundo. No entanto, ainda são poucos os estudos conduzidos com saúde móvel ou telemedicina, né, no Brasil, e que incluem a promoção da atividade física dentro dessas intervenções envolvendo a saúde móvel, né? Então, recomenda-se que essa seja uma área de estímulo, né, de investimento, para que a gente realmente consiga ver se essa estratégia inovadora pode reverter esse quadro de pouca prática de atividade física, e se isso pode contribuir, de fato, para a promoção da atividade física, promoção da saúde e, consequentemente, promoção de saúde cardiovascular, tá? Então, como considerações finais, a gente pode apontar que é inegável o papel da atividade física na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, mas, apesar disso, a prevalência de prática suficiente de atividade física e o engajamento em programas de atividade física regular ainda são muito baixos por parte da população como um todo, tanto pacientes com doenças cardiovasculares, quanto aqueles que ainda não apresentam as doenças, né? E, portanto, há a necessidade de criação de estratégias e ações inovadoras de promoção da atividade física para reverter esse quadro e contribuir para a melhora da saúde cardiovascular da população de maneira geral, né? Eu agradeço aqui a atenção e depois estou aberta aí para a gente continuar a discussão. Muito obrigada. Aline, muito obrigada pela sua contribuição, né? Você destaca aqui para a gente a necessidade e a importância que a prática da atividade física tem no âmbito da atenção primária, né? E aí, tanto no sentido preventivo mesmo, evitando e retardando o surgimento das doenças cardiovasculares, quanto também no sentido da melhoria da qualidade de vida das pessoas que já possuem alguma doença cardiovascular, né? Sem dúvidas, conforme você trouxe na sua apresentação, foi um belo recado. As medidas não farmacológicas, né, e aí a atividade física, dentre elas, ela possibilita, né, uma melhoria importante na qualidade de vida da população. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Antes de passar para o próximo palestrante, eu queria só lembrar que a gente está com o chat aberto no canal do YouTube do DataSUS. Quem quiser, quem desejar, pode colocar lá os comentários. E a gente quer agradecer mais uma vez a participação da Rejane, do Paraná, Girlene, de Rondônia, da Atenção Primária de Santa Catarina, da Sandra, que é da Coordenação Estadual de Controle do Tabagismo de São Paulo. Um abraço, Sandra. A área técnica de ciclos de vida de Araguaína, no Tocantins, né? Agradecer a Paula, que está elogiando a apresentação da Aline, e a todos que estão presentes. Bom, vamos seguir, né? A gente vai convidar agora o Dr. José Francisco Saraiva para apresentar a temática Prevenção dos fatores de risco às doenças cardiovasculares. O Dr. José Saraiva é cardiologista, pesquisador e professor universitário atuando na PUC Campinas, além de desenvolver parte de seu trabalho também na direção de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A palavra é sua, doutor Saraiva, muito obrigada. Obrigado, Emanuele. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer em nome da Emanuele e da Hannah, que me convidaram para essa sessão, toda a nossa diretora e todos os nossos colegas e todos os nossos colaboradores na área da saúde que fazem acontecer a prevenção dentro do Sistema Único de Saúde. Vocês me ouvem e vocês veem o meu slide? O seu slide ainda não, mas a gente está te vendo e está te ouvindo bem. Só precisa projetar. Deixa eu tentar, eu acho que ele saiu. Está aqui. Deixa eu só colocar de novo. Deixa eu colocar aqui a minha janela. Estamos vendo a janela. Ok, deixa eu só pegar aqui. Eu já... Pronto, eu tinha colocado, mas eu acho... Entrou agora? Entrou, tá certinho. Perfeito. Gente, muito obrigado. E eu fico aliviado que entrou, porque
Hoje os sistemas eles vão trocando de geração e a gente nem sempre consegue acompanhar. Eu vou falar um pouquinho para vocês, dentro da visão que é a minha área de cardiologia, como que a gente consegue, quais são as dificuldades e enfrentamentos que a gente tem dentro dessa população na atenção primária, mas aqui eu já dou um recado para todos. Prevenção de doença cardiovascular é na atenção primária. E mais do que isso, tratamento da doença cardiovascular, bem como a identificação, é na atenção primária. Ou nós vamos aproveitar todo o potencial, todo o conhecimento e tudo aquilo que nós construímos no Sistema Único de Saúde dentro da atenção primária, ou nós não vamos dar conta de encaminhamentos e o sistema vai continuar absolutamente fragmentado. Isto colocado é apenas um slide de introdução, aonde essa publicação recente, com dados do Ministério, mostram claramente a doença isquêmica do coração e o acidente vascular cerebral, e eu peço desculpas pelo slide em inglês, mas são apresentações internacionais que a gente tem sempre levado, são e continuarão sendo, nos próximos anos, a principal causa de saúde, de morte aqui no Brasil. Muito bem disse as nossas palestrantes anteriores, doença cardiovascular vai muito além da doença do coração, mas ela pega todo o aparelho cardiovascular. Essa é uma publicação importantíssima, porque ela não fala mais da doença cardiovascular como causa de morte. Ela fala, sim, dos fatores de risco que levam à doença cardiovascular e que levam à morte. E o que vocês veem aqui? Hipertensão arterial, inatividade física, que a doutora Aline acabou de dar uma apresentação brilhante, consumo de tabaco, nós estamos no Ministério, na área que mexe com isto, diabetes, sobrepeso, colesterol elevado. Esta é a base das doenças não transmissíveis. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos aqui na cidade de Campinas, junto com São Paulo, em unidades básicas de saúde. Nós sorteamos as unidades e fomos lá. Identificamos a taxa de indivíduos com diabetes, hipertensão, tabagismo. Foi um trabalho robusto, envolveu mais de 97 mil indivíduos, 15% deles diabéticos, atenção primária, 50% hipertensos, 15% deles eram tabagistas, 70% sedentários, doutora Aline, e 83,5% com excesso de peso. Isso aqui não foi referenciado, isso aqui eram pacientes diagnosticados. Ou seja, nós estamos com pacientes complexos na atenção primária. E, obviamente, que é aqui que nós vamos atuar nesta população que hoje coleciona fatores de risco e que muitas vezes estão banalizados. E o que mais me preocupa, pessoal, esse outro trabalho que nós contribuímos também, sorteando escolas escolas municipais, escolas públicas, no município de Campinas. E quando nós sorteamos para avaliar essas crianças entre 7 e 12 anos, já com sobrepeso e obesidade em 34% das vezes. Isso nos preocupou muito, porque nós sabemos que essas crianças já têm uma carga metabólica que elas vão carregar para a vida adulta, aumentando o seu risco de diabetes, hipertensão e aterosclerose. Este slide é da Sociedade Europeia, que eu acho que ele é fundamental. Isso aqui foi feito em 2019, as nossas diretrizes brasileiras não são muito diferentes. Mas eles deixam muito claro. Você, aqui no primeiro quadro, você é diabético e você tem outros fatores de risco, obesidade, colesterol alto, pressão elevada, você é um indivíduo de muito alto risco. Você não precisa ter tido um infarto, um acidente vascular cerebral para ser de alto risco. Basta que você colecione fatores de risco não controlados. E essa mensagem, ela vai para toda a atenção primária, vai para as nossas mais de 50 mil unidades, dos mais de 5 mil municípios desse país. Porque é lá que está o indivíduo, e é lá que ele vai ficar, e é lá que nós vamos cuidar dele.
E o que hoje nós temos que ter clareza é que você não precisa ter doença cardíaca para ter alto risco. E essa é a grande mensagem que eu gostaria de trazer. Esse trabalho feito pelo grupo da Unicamp, da professora Marilisa Barros, mostrou um outro ponto muito importante, aqui da cidade de Campinas. Se você tiver uma estratificação socioeconômica baixa, a sua chance de morrer de uma doença cardiovascular é de 60% maior do que comparado com o indivíduo num padrão melhor. Isto vem muito com a fala da nossa colega, quando ela comenta, a nossa colega nutricionista, Gabriela, quando ela nos traz a questão da nutrição. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós estamos, talvez, dando uma carga inapropriada alimentar para essa população de menor renda. Nós fizemos um outro trabalho aqui em São Paulo que eu achei muito interessante, porque indo às unidades, nós fomos ver como é que estava o controle, então, dos fatores de risco que transformam essas pessoas em alto risco. E quando nós fomos ver o controle da pressão arterial, metade dos pacientes não estavam com a pressão controlada. Pessoal, a cesta da Rename de medicamentos antihipertensivos, eu diria que ela é impecável. Se vocês perguntarem, cabe mais alguma coisa? Cabe. Reunir sais num único comprimido para melhorar a aderência. Mais nada, porque tem todas as classes de medicamentos antihipertensivos. E quando nós fomos ver o diabetes, isso aqui foi trabalho feito em unidade básica de saúde, nos municípios de Peruíbe, Jaguariúna, aqui perto de São Paulo, e Campos do Jordão. Nós vimos que a glicemia adequadamente controlada nas unidades estava entre 30% e 40%. Ou seja, 60% dos pacientes com a glicemia não adequadamente controlada. E quando nós fomos ver o colesterol nos diabéticos e a meta do LDL, porque a gente trabalha com a meta do LDL, estava abaixo de 100, que seria o ideal, 14% das pessoas. O que eu vejo aqui? Obviamente, fatores relacionados à população, mas também aos nossos grupos de saúde que precisam ser insistentes e treinados para atingir essas metas. Porque quando nós vamos ver, o colesterol não está controlado porque não tem estatina. Tem estatina, tem simvastatina e tem atorvastatina que você prescreve no alto custo. Mas quando você vai ver a dose de estatina dada na unidade básica, 20 miligramas. Quando você pode chegar até 40 miligramas. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma atenção maior a essa população. E, obviamente, que a união do sistema ela é muito importante, porque as equipes, dentro da sua relação com os nossos clientes, com os nossos usuários, com os nossos frequentadores de unidades, e uma facilitação na dispensação, seja de laboratório, seja de exames, ou daquilo que nós vamos promover, é muito importante. E aqui nós temos um problema que foi a pandemia, que agravou esta situação. Então, quando nós temos hoje, e eu falo aqui um pouco da importante palestra da doutora Aline, vejam o que aconteceu na pandemia, esses são dados do IDEC. Nós aumentamos em 18,8%, praticamente 20% o consumo de ovo, que tem uma alta carga de colesterol, mas o mais importante aqui em escuro diminuiu. Nós observamos uma diminuição de 37% e 40% nos consumos de hortaliças, legumes e frutas, piorando o padrão dietético de uma população que muitas vezes já come uma carga alta de alimentos ultraprocessados. E aqui, caminhando para o final da minha apresentação, tem trabalhos maravilhosos, particularmente no território europeu, e de sistemas únicos de saúde semelhantes ao SUS. Esse aqui é um trabalho feito na Dinamarca, onde eles mostraram claramente, se você fizer um controle intensivo dos fatores de risco na atenção primária, isso aqui se diz respeito a diabéticos, mas diabéticos existem muitos na nossa rede, por isso que eu trouxe esse exemplo, você reduz em praticamente 60% a chance de um evento cardiovascular. E esse trabalho agora já está com 20 anos, mostrando que esses dados eles continuam igual. E quando você pega uma publicação recente, desculpa o slide um pouco poluído, mas o que é isto? Isto aqui foi na Suécia. E o que eles fizeram? Um registro dos indivíduos diabéticos. Diabético tem risco aumentado de doença cardiovascular? Tem.
Mas olha que interessante, se você tiver controle dos fatores de risco, aqui no quadro da esquerda, independente da faixa etária, você vai ter uma evolução tão favorável quanto aqueles que não são diabéticos. Agora, vem aqui para a direita, se você tiver 3, 4, 5 fatores de risco não controlados, o risco desses pacientes disparam. Razão pela qual nós temos que fazer um controle adequado da glicemia, do peso, do colesterol, da pressão arterial, promover a atividade física, fazer uma dieta adequada, porque não é só medicalização, pelo contrário, nós temos que fazer prevenção. E a prevenção vem com todos esses controles. O controle aqui no sentido horário, da pressão alta, da hipertensão, a promoção da atividade física, o controle do diabetes, uma dieta saudável, que já foi muito bem apanhada aqui, o controle do tabagismo e o controle do colesterol. E, pós-pandemia, nós vamos ter que fazer isso via telemedicina, não tem jeito. Eu vejo sempre que nós trazemos grandes aprendizados de crises. E a pandemia nos trouxe um grande ensinamento, a telemedicina. Eu não diria nem a telemedicina, a telesaúde, aonde nós temos a oportunidade de ir para os municípios com 10, 15, 20 mil habitantes, que é a maioria do número de municípios brasileiros, mais de 60% dos municípios brasileiros têm menos de 30 mil habitantes, e através de ações interativas, ações online, ações virtuais, dar suporte às equipes de saúde da família. Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estamos agora numa parceria com o Conasens, fazendo atendimento de telemedicina tutorial, porque não adianta a gente atender cardiologia, nós temos sim que orientar aquele profissional de saúde que está nas regiões mais longínquas do Amazonas, e como lidar com o hipertenso, com o diabético, com aquele paciente que tem colesterol alto ou que já tem um problema cardíaco. Por quê? Porque é na atenção primária que a gente vai resolver mais de 90% dos problemas. E aqui eu termino com esse slide clássico, mostrando que 80% das doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e diabetes podem ser evitadas com dieta saudável, atividade física e hábitos saudáveis. Então, vamos descer mais um degrau e fazer a prevenção para que não sejam hipertensos, para que não sejam diabéticos e assim por diante. E evitar essa trágica evolução do ser humano que já se desponta no século XXI. Pessoal, muito obrigado. Desculpe o meu atraso. Doutor Saraiva, olha, a gente precisa agradecer muito ao senhor, mais uma vez, por sua fala, que sempre contribui e faz a gente pensar, refletir, né, no que a gente precisa estar melhorando. Então, a gente não tem como agradecer, né, mais uma vez a sua contribuição, sem dúvidas, potencializar esse cuidado, né, integral, que ele é ofertado pelas equipes de atenção primária. Ele é um super desafio, mas também um elemento determinante para o sucesso e para a qualidade do nosso papel enquanto ordenadora do cuidado, né? A gente precisa fortalecer a saúde integral da população e o recado, as falas que o senhor trouxe, reforçam, né, tudo que os demais palestrantes já estão trazendo, né, o quanto a gente precisa estar olhando para os fatores de risco. Muito obrigada pela sua presença, doutor Saraiva. Estamos aqui, obrigado. Bom, a gente lembra mais uma vez que o chat continua aberto, tá? Para quem desejar trazer colocações, colocar dúvidas para os palestrantes referente às temáticas apresentadas, a nossa equipe está atenta. Para a gente dar continuidade, nós vamos continuar convidando a nossa última palestrante, porém não menos importante, ao contrário, uma temática super relevante para nós, a doutora Luísa Brant. Ela vai apresentar a temática, a importância da avaliação do risco cardiovascular. A Luísa é cardiologista e é pesquisadora atuando em diversas instituições, dentre elas a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa também parceira. Luísa, muito obrigada por você estar aqui conosco. A palavra é sua. Eu que agradeço, gente, o convite para participar de um webinário com um tema tão relevante, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela
Vocês estão me escutando bem? Sim. Estão vendo também? Estamos vendo. Sim, perfeito. Então, o tema que eu vou falar para vocês, né, é sobre a importância da avaliação do risco cardiovascular na atenção primária à saúde. Como a Emanuele disse, eu sou cardiologista e professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, durante essa apresentação, eu vou falar sobre os seguintes temas, né? O que é o risco cardiovascular, por que é importante fazer a prevenção primária das doenças cardiovasculares baseada nos scores de risco, qual o benefício da prevenção primária baseada nesses scores, como que a gente deve, então, se a gente deve utilizá-los, então como que a gente vai estratificar de forma objetiva esse risco, qual a diferença entre essas ferramentas e como escolher o melhor score de risco cardiovascular no nosso contexto. Bom, então o que é o risco cardiovascular? É o risco do indivíduo apresentar um evento cardiovascular adverso em um determinado tempo. E esse risco vai depender do quê? Das características daquele indivíduo. Entre elas, as principais, né, que inclusive compõem a maioria dos scores de risco, estão a idade, o sexo, raça, cor, a presença do tabagismo, a pressão arterial, o índice de massa corporal, o colesterol, a presença de diabetes e a presença de doença aterosclerótica clinicamente manifesta. Quando falamos do risco cardiovascular, estamos tentando predizer, né, medir o risco do paciente apresentar um evento cardiovascular adverso, que varia muito de score para score, quais que são incluídos aí em cada, né? Mas, de uma forma geral, os mais importantes são aqueles desfechos mais graves e mais que são medidos de forma mais objetiva. A tendência dos scores mais atuais é utilizarem apenas esses desfechos que são ateroscleróticos e que são medidos de forma mais objetiva. Então, entre eles, os mais importantes, a morte cardiovascular, o infarto e o AVC. E o tempo de segmento, né, esse risco de evento num determinado tempo, de uma forma geral, os scores padronizam esse tempo em 10 anos. 2 comentários antes da gente mudar de assunto, que se a característica do indivíduo for a presença de doença aterosclerótica clinicamente manifesta, esse paciente já deve ser classificado como alto risco cardiovascular e deve seguir estratégias de prevenção secundária, que eu vou detalhar mais para frente no final, colocando tudo junto em um fluxograma. Quais são essas doenças ateroscleróticas clinicamente manifestas? São aqueles indivíduos que já tiveram uma síndrome coronariana aguda, um AVC isquêmico ou ataque isquêmico transitório, que são portadores de insuficiência vascular periférica ou tiveram amputação não traumática dos membros inferiores, aqueles que foram revascularizados em qualquer território ou têm doença aterosclerótica grave também em qualquer território. Então, esses indivíduos, eles não precisam nem fazer os scores de risco, né, nem serem submetidos aos scores de risco, porque eles já são classificados como alto risco. Além disso, outro ponto, antes de eu seguir na estratificação de risco, eu queria reforçar a importância da promoção da saúde cardiovascular, porque quando estamos falando da estratégia de identificar os indivíduos de alto risco cardiovascular, são aqueles que já têm os fatores de risco em graus diferentes, né? Mas antes disso, o que a gente quer para uma população saudável, né, é que esses fatores de risco não existam, né? Que os indivíduos não adquiram esses fatores ao longo da vida. Então, só para ilustrar a importância disso, aqui tem um estudo do Framingham Heart Study, que mostrou aqui nesses gráficos, tanto para os homens no primeiro gráfico, quanto para as mulheres, que a ausência dos fatores de risco, então está circulado em vermelho ali aqueles indivíduos que têm todos os fatores de risco em níveis ótimos, praticamente não têm doença aterosclerótica ao longo da vida. Então, o risco cai para 5% nos homens e 8% nas mulheres, mostrando que se a gente quiser realmente acabar com a epidemia de doença cardiovascular, a gente tem que lutar pela promoção de saúde mesmo como uma estratégia fundamental. Bom, mas essa não é a nossa realidade, como o doutor Saraiva bem colocou ali, né? A prevalência dos fatores de risco é elevada na nossa população, então precisamos fazer prevenção primária de evento baseada nos scores de risco. Por que utilizar scores de risco e não os fatores individualmente, né? Porque a gente sabe, são dois pontos que embasam bem essa decisão. O primeiro é que a gente sabe que existe um aumento do risco de evento cardiovascular adverso que é maior quando os fatores de risco são agregados do que a soma de cada fator individualmente.
mostrando que o quê? Que esses fatores de risco eles têm um efeito sinérgico, que vai além da soma de cada um. Além disso, a gente sabe que oferecer estratégias de prevenção mais intensiva para indivíduos de alto risco é mais eficiente em termos populacionais para reduzir o número de eventos, né? Então, o que é a proposta? Que as medidas de promoção de saúde sejam feitas para todos os indivíduos e reforçadas para aqueles com risco cardiovascular maior, mas que esses indivíduos recebam tratamento farmacológicos específicos para a prevenção de eventos cardiovasculares adversos. Bom, então, qual é o benefício da prevenção, se a gente está falando que a gente deve fazer essa estratificação de risco? Por quê, né? Assim, qual que é o benefício da prevenção primária baseada nesse risco cardiovascular? Então, para falar sobre esse benefício, a gente tem que entender o que a gente vai fazer a mais com esses pacientes que têm um alto risco cardiovascular para tentar reduzir, né, esse risco de evento. Então, são basicamente 3 estratégias, né, que a gente adiciona de tratamento farmacológico para prevenção desses eventos nos indivíduos de alto risco. O primeiro deles é a introdução do uso das estatinas, baseada no risco. O segundo é o tratamento medicamentoso mais rigoroso da hipertensão arterial, considerando, então, níveis como meta, né, níveis pressóricos mais baixos do que para a população que não é de alto risco. E mais questionado na prevenção primária, o uso do AS. Como o foco principal seria realmente para a introdução do uso das estatinas nesse paciente, eu vou dar um enfoque aqui nessa aula sobre o benefício das estatinas nesse público de alto risco. Então, o que a gente sabe sobre esse benefício das estatinas? Que a sua magnitude vai depender de 2 coisas, tanto do risco cardiovascular quanto do colesterol LDL basal. Então, nesse primeiro slide, eu estou mostrando uma figura de uma meta-análise, né, que comparou o uso da estatina com o controle em estudos randomizados e que viram qual que é a capacidade de reduzir o número de eventos naqueles indivíduos que utilizaram estatina e tiveram uma redução de 38 miligramas por decilitro de LDL. Esse 38 é quebrado assim, porque na verdade é 1 milimol, né? Então, o que a gente vê? Que independente do desfecho aterosclerótico descrito, como vocês veem aqui, exceto por AVC hemorrágico, que não é de fato uma doença aterosclerótica, assim, propriamente dita, né? Há um benefício do uso das estatinas. E se você avaliar esses eventos como combinados, né? O evento cardiovascular maior, a gente vê que há um benefício em torno de 21% na redução de eventos utilizando a estatina. Uma outra forma de avaliar esse benefício seria avaliando o NNT em função do risco cardiovascular e do colesterol. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Então, no eixo Y, a gente tem o NNT, que nesse caso está medindo, né, o número necessário para tratar, né, o número de pessoas que precisam ser tratadas com estatina de média potência para prevenir um evento cardiovascular maior em 10 anos. No eixo X, a gente tem o colesterol, os valores do colesterol não HDL, e cada linha reflete um grupo de indivíduos estratificados pelo risco cardiovascular. Então, eu vou aqui pegar o exemplo da linha do 10% do risco cardiovascular, né, de 10% do risco de evento em 10 anos, e se a gente colocar aqui, eu tracei essa linha roxa aqui no NNT de 50, que é um NNT considerado bom para um tratamento, inclusive para um tratamento que tem um risco pequeno, né, uma droga segura, como a estatina, mostrando que, quase independente do valor do colesterol, se o risco do indivíduo calculado pelas ferramentas, né, de estratificação de risco for 10% ou mais, quase independe do colesterol para esse NNT estar abaixo de 50. E mais que isso, esse NNT vai ficando cada vez menor e se tornando um NNT muito favorável se o colesterol for um pouco mais alto, né, como vocês podem ver. Então, fica claro, com base nesses 2 dados, existem outros, sobre o benefício do uso da estatina para os indivíduos de alto risco. Então, precisamos identificá-los, né? Quem são esses indivíduos? Como que nós vamos estratificar o risco cardiovascular? Então, recomenda-se o uso desses scores de risco. Por quê? Porque eles dão uma informação do cálculo do risco absoluto de forma objetiva
e eles facilitam também a comunicação entre o profissional de saúde e o indivíduo, porque ele dá um dado mais objetivo. Algumas ferramentas até colocam dependendo das atitudes que você tenha na mudança nos seus fatores de risco, como que você consegue reduzir esse risco. Então, facilita um pouco a comunicação. O que seria o score de risco ideal? Então, tem algumas características que a gente utiliza. A primeira característica é que o score deveria ser derivado, ou pelo menos calibrado, para a população-alvo. Por quê? Porque aí a gente estaria incluindo aí alguns modificadores de efeito, né, como a composição racial, as condições socioeconômicas e ambientais daquela população. Nós não temos isso para a população brasileira, principalmente, assim, o fator principal é que nós não temos dados de incidência de doença cardiovascular medido na população brasileira, para esse compilado. A gente tem para AVC, mas não tem para as outras doenças cardiovasculares. Então, não é possível, com os dados que temos hoje, derivar um score, né? O estudo ELSA Brasil, que é uma coorte que vem sendo desenvolvida, né, e vem sendo, os participantes vêm sendo acompanhados aí, pretende em breve ter esses dados, e aí será possível calcular o score. Além disso, o que esse score precisa ter? Os fatores de risco que neles estão incluídos têm que estar disponíveis naquela população, os desfechos que ele tenta predizer devem ser desfechos relevantes, e aí, por isso, a importância de desfechos que são mais graves, mais medidos de forma objetiva, né? As incidências dos desfechos devem estar atualizadas, porque a gente sabe que houve mudança nas incidências das doenças, como infarto e AVC, ao longo das últimas décadas. O score deve ser fácil de utilizar, deve ser recomendado por diretrizes locais e deve ser custo-efetivo, né? Todos para facilitar aí a implementação na prática. Bom, então, quais são nós temos várias opções de score de risco hoje em dia, né? Então, aqui eu coloquei alguns dos mais utilizados. O primeiro é o score de Framingham, que é o mais tradicional, que tem alguns problemas, né? Entre eles, o principal de ser derivado de uma população muito específica, de uma cidade em que o estudo só incluiu indivíduos de raça branca e também de meia-idade, uma população muito característica ali daquela cidade. O próprio estudo de Framingham hoje não recomenda que se utilize o score de Framingham, e sim que se utilize esse ASCVD, que foi um score que é recomendado pela American Heart Association, que utiliza os dados de Framingham, mas também inclui outras coortes para que o dado se torne mais representativo de várias populações. Mas todas ainda populações, né, de alta renda. A Sociedade Brasileira de Cardiologia propõe o uso do score de Framingham com algumas adaptações, inclusive com uma mudança no ponto de corte para o sexo feminino, mas ainda com algumas limitações por usar o score de Framingham, né, as mesmas do próprio score de Framingham. Existe uma outra ferramenta que chama SCORE, mesmo, da European Society of Cardiology, que foi derivado das populações de países europeus, que então é muito interessante para esses países. E agora, mais recentemente, foi publicado um score pela Organização Mundial de Saúde, que faz parte da estratégia HEARTS, que o que ele tem de diferente é que ele calibrou tanto a incidência quanto a incidência das doenças dos eventos cardiovasculares, né, quanto a prevalência dos fatores de risco para dados de cada país, com base nos dados estimados pelo estudo Global Burden of Diseases, o GBD. Ele tem, então, na verdade, o score do HEARTS foi calibrado para os dados brasileiros, porém, esses dados do GBD são dados estimados para a população brasileira em termos de desfecho, não para a prevalência dos fatores de risco, mas para os desfechos. Bom, então, com tantas opções, qual que a gente vai escolher? Então, basicamente, qual que é a diferença entre os scores de risco? Eles diferem em 5 pontos. Da população da qual ele foi derivada, quais foram os fatores de risco incluídos, e aí eles podem diferir e também ter pesos diferentes. Quais foram os desfechos cardiovasculares em 10 anos e quais são essas definições? Qual foi o período de avaliação dos desfechos? Como eu disse, a incidência dos desfechos tem que ser a incidência mais contemporânea possível, né? E, por último, qual o ponto de corte para classificar os indivíduos como alto risco? E, para isso, a gente tem que considerar o risco-benefício do tratamento farmacológico em cada país. Por quê? Então, são 4 aspectos os primeiros, e o ponto de corte, que é um outro fator que independe de qual score você escolha, é importante que ele seja avaliado para o contexto de cada país.
Só para dar um exemplo, a Organização Mundial de Saúde sugere também que esse ponto de corte seja avaliado para cada país, porque o risco cardiovascular se distribui de forma muito diferente entre os países. Então, só para ilustrar aqui, ó, o Egito, que vocês veem marcado em azul, se você considerar que até o vermelho e o laranja vai até o risco acima de 10%, a gente tem mais de 50% da população dentro, né, do que a gente chamaria de um alto risco cardiovascular. Enquanto em países como Uganda, Ruanda e Quênia, o laranjinha ali, vocês veem que está em torno menor ou em torno de 5%. Então, definir esse ponto de corte também requer entender e saber a prevalência do alto risco cardiovascular na população do seu país e qual o custo-benefício de implementar cada ponto de corte. Bom, de uma forma mais, só para ilustrar aqui, eu peguei esses 5 scores e coloquei aqui as principais características de cada um. Então, como vocês podem ver, as faixas etárias já diferem, né, com pequenas diferenças, mas diferem entre eles. As variáveis que compõem o score também, por exemplo, o score europeu, que é esse score, não inclui o diabetes, porque ele já parte do pressuposto que o indivíduo diabético ele é um indivíduo de alto risco cardiovascular. Enquanto, por exemplo, o score de Framingham inclui o HDL, né, mais detalhes em relação ao colesterol, apesar de poder ser substituído. Então, existem algumas diferenças, né? A base é a mesma, mas existem algumas diferenças. Os desfechos avaliados em 10 anos também são diferentes, enquanto o score, que é o europeu, só inclui morte cardiovascular como desfecho. O score de Framingham inclui desfechos como insuficiência cardíaca, claudicação intermitente, e a tendência mais atual de incluir apenas as doenças que são caracteristicamente mais ateroscleróticas e mais fáceis de medir como evento fatal e não fatal, o infarto ou AVC é considerado pelo Pooled Cohort Equations e pelo HEARTS. O ponto de corte também varia de acordo com a publicação original, né? Alguns até estratificando por sexo. Bom, então, para nós entendermos o que isso significa na nossa população, eu participei de um estudo, né, liderado pela professora Débora Malta, que a gente teve o objetivo de, utilizando a amostra de 8.952 indivíduos da PNS, que tiveram dados laboratoriais coletados entre 2014 e 2015, nós avaliamos a prevalência de alto risco cardiovascular, né, nessa amostra representativa da população brasileira, conforme esses scores aí que são os mais utilizados. E o que a gente pôde ver? Só um minutinho que o que a gente pôde ver? Que essa prevalência varia muito de 44% do Pooled Cohort Equations para 14% pelo score ou pelo HEARTS da OMS, passando pelo score de Framingham aí com 19%. Então, vocês veem que tem grande diferença ali quando a gente vai chamar uma população de alto risco cardiovascular, né, quem que está sendo incluído aí nesse alto risco cardiovascular. Bom, então, com base nessas informações, qual que é a recomendação, né? Qual score a gente pode recomendar para prevenção primária de doença cardiovascular no Brasil? Então, são 4 pontos que a gente tem que definir a priori para conseguirmos selecionar o que mais convém, né? Então, primeiro, definir a população-alvo com base na idade e sexo, né? Então, seriam, né, ambos os sexos e a população a gente teria que escolher aquela faixa etária que os scores incluem, né? A gente não pode aplicar um score numa faixa etária que o score não foi desenhado para ele. Definir quais desfechos queremos prevenir, então, se a gente vai querer uma coisa mais ampla, ou vai dar o enfoque mesmo nos desfechos mais graves, como eu mencionei. Identificar quais os fatores de risco estão disponíveis, não adianta a gente selecionar um score que a gente não tem os fatores de risco para fazer, né? E aí tem uma vantagem daqueles scores que permitem a substituição do colesterol pelo IMC, porque naquele indivíduo que chega, por exemplo, num centro de saúde, naquele momento não tem uma dosagem de colesterol, ele não impede, né, a realização do risco cardiovascular. E depois disso, definir qual ponto de corte vai ser aceitável para o nosso contexto, incluindo aí o benefício do tratamento, a proporção da população elegível e a custo-efetividade. Aqui, esse fluxograma, a ideia não era detalhá-lo, mas só para mostrar que a própria Organização Mundial de Saúde propõe um fluxograma para você selecionar qual o score que deve ser utilizado em cada país. Basicamente, ele coloca esses fatores que eu já mencionei,
e coloca que o ideal é ter um score derivado da própria população. Mas como não é o nosso caso, né, e para os países que não tenham, que o score da OMS é calibrado pelas incidências estimadas das doenças, então que seria o mais próximo, né, do que a gente conseguiria chegar para os países que não têm dados próprios. Bom, então, pensando já que uma escolha possível, né, uma boa opção seria o score da Hearts, né, que faz parte dessa estratégia de saúde cardiovascular, vamos avaliar, então, se ele preenche os critérios que a gente considera um score ideal. Então, ele é derivado ou calibrado para a população-alvo? Ele é calibrado, mas esses dados são dados estimados, então não é o ideal ainda, mas é o mais próximo que a gente consegue. Os fatores de risco que ele inclui estão disponíveis? Sim, ele tem essa possibilidade de substituir o colesterol total pelo IMC, o que é bom no contexto da atenção primária, né? Ele avalia desfechos relevantes? Sim, infarto, AVC, fatal e não fatal são os desfechos ateroscleróticos, né? Que são as principais causas de morte e as que são mais modificadas pelo uso das estatinas e do controle intensivo da pressão. A incidência é atualizada dos desfechos? Sim, né? O Global Burden of Disease atualiza isso anualmente. E ele é um score fácil de utilizar, ele tem um aplicativo intuitivo para celular, computador, ele ainda não foi recomendado pelas diretrizes locais, né? Ele é novo e está em avaliação. E se a custo-efetividade é a grande questão aí que vai precisar ser avaliada ao longo dos próximos anos, se ele for implementado. Então, para fechar, o que é importante em relação à estratificação do risco cardiovascular na atenção primária? Então, como que ela deve ser feita? Aqui, então, nós desenhamos esse fluxograma, que ainda não foi publicado, mas em breve será, e que a gente deve fazer essa estratificação de risco em paralelo com aqui ao lado vocês veem ao estímulo dos hábitos saudáveis de vida, como já foi falado aí muito bem pelos outros palestrantes, né? Alimentação adequada, atividade física, manter o IMC menor que 25 e abstinência do tabagismo. Isso é para todos os pacientes. Depois, como que a gente começa? Primeira coisa é avaliar se o paciente tem a presença de doença aterosclerótica clínica, que são aqueles, né, se ele já tem doença clinicamente manifesta. Se sim, esse paciente vai para as estratégias de prevenção secundária, né, uso de estatina, AES, tratamento da hipertensão e diabetes com controle mais rigoroso. Se não, e você tiver o LDL à mão, é importante avaliar aqueles indivíduos que têm um LDL muito elevado, que são aqueles que potencialmente têm hipercolesterolemia familiar. Esses pacientes também não precisam fazer estratificação de risco com base nos scores, porque aqueles que têm um LDL acima de 190 já devem receber estatina independente do risco, principalmente porque é importante que esses indivíduos recebam estatinas ainda jovens, né, para prevenir a morte cardiovascular prematura que ocorre nesses indivíduos com hipercolesterolemia familiar. Bom, se ele não tem nenhuma dessas duas coisas, ele vai se enquadrar na prevenção primária de eventos cardiovasculares e deve ter seu risco avaliado, né, por um score, a gente está sugerindo o score da Hearts, se ele tiver entre 40 e 74 anos, que é a faixa etária preconizada pelo score, e aí considerado de alto risco cardiovascular, se esse score for acima de 10. Se esse score for acima de 10, deve-se adicionar as medidas de estímulo de hábito de vida saudável, estratégia de prevenção primária intensiva, estatina, tratamento da hipertensão e diabetes, com controle mais rigoroso da pressão. E se for menor que 10%, deve-se tratar as comorbidades conforme as diretrizes, né? E reavaliar o risco cardiovascular anualmente. Eu espero ter contribuído sobre o assunto, né? E para concluir, os scores de risco cardiovascular devem ser utilizados para identificar aqueles indivíduos de alto risco, para que, identificados, eles possam receber estratégias preventivas intensivas adicionais. Não há um score de risco cardiovascular derivado da população brasileira nesse momento, mas é fundamental entender as diferenças entre os scores para definir qual utilizar. O Hearts é uma boa alternativa nesse momento. Lembrando, para finalizar, que essa estratégia de prevenção de eventos cardiovasculares em indivíduos de alto risco deve ser aliada a uma estratégia de âmbito populacional para promover a saúde cardiovascular, conforme bem salientado por todos os palestrantes. Obrigada. Luísa, muito obrigada pela sua fala. A gente fica aqui te ouvindo falar, né, e pensando o tanto de coisa que a gente tem para fazer, o tanto de coisa que a gente já avançou também
né? E, de fato, a relevância do tema, assim, dá vontade de estender o tempo ainda mais para a gente poder aprofundar e qualificar, né? Essa é, de fato, a nossa intenção. Nós endossamos a sua fala, né? A gente, de fato, considera a avaliação do risco cardiovascular um importante recurso que os profissionais de saúde das equipes da atenção primária devem adotar em sua rotina de trabalho, né, com o intuito de prescrever um cuidado mais adequado às pessoas, conforme a sua condição de saúde, e aí com todas as nuances que você traz, né, raça, cor, questão de renda, vulnerabilidade, tudo que muitas vezes a gente, em alguns momentos, acaba entendendo como menos importante e a gente vê que não, né? Com toda certeza, essa é uma prática que a gente estimula, que as equipes possam incorporar no processo de trabalho e registrar também no sistema de prontuário, né? A gente sabe que tem também a questão de equipes que realizam, porém não fazem o registro adequado, e isso não aparece, né? Então, isso é uma questão que a gente reforça, né? E o quanto a gente precisa utilizar essa potente ferramenta para qualificar o cuidado integral à população. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria sempre conosco, pela tua contribuição, por trazer o teu conhecimento, né, as pesquisas, tudo que a gente tem trabalhado aqui com o intuito de melhorar a qualidade da saúde da população brasileira. Obrigada, Luísa. Bom, nós vamos Imagina. aproveitar nesse momento para agradecer também a parceria e a contribuição das coordenações que compõem aqui o Departamento de Promoção da Saúde. A gente quer agradecer a Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, a CGPROF, sempre parceira com a gente, nos indicou a Aline, né, que super contribuiu aqui numa fala super relevante para a gente trabalhar e pensar a atividade física. A gente quer agradecer a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a CEGAM, que também nos abrilhantou aqui com a fala da Gabriela e está sempre trocando conosco. Também queremos agradecer a equipe dos programas, que desenvolvem um trabalho de muita relevância aqui dentro do departamento, trabalhando a questão do programa Bolsa Família e trabalhando as ações do programa Saúde na Escola. E também a gente precisa agradecer, né, toda a equipe do gabinete do Departamento de Promoção da Saúde, em especial a nossa assessora para os assuntos de comunicação, a Juliana Fleck, que ela está sempre nos apoiando e contribuindo para o trabalho de fato acontecer, né, para esses webinários irem ao ar, contando com todo o apoio da equipe do DataSUS também, que a gente aproveita para agradecer. Muito obrigada. Bom, nesse momento a gente vai abrir para a participação das pessoas, né? Chegaram algumas questões aqui para a gente. A ideia é fazer bloco de 3 perguntas, né? E eu vou direcionando as falas de acordo com a temática para os palestrantes, tá? Lembrando que cada palestrante tem aí no máximo 5 minutos para poder falar um pouco sobre a sua resposta. Antes de iniciar as questões, eu queria lembrar que esse webinário ele vai ficar gravado no YouTube, tá? Então, tiveram perguntas no chat sobre a disponibilidade da apresentação. Nós não iremos enviar a apresentação, mas ela está disponível porque todo o processo, né, está gravado e vai ficar disponível no YouTube para quem não puder, porventura, estar assistindo com a gente ao vivo agora. Bom, vamos lá. Tem uma questão aqui para a doutora Luísa Brant, que a gente acha super importante também, e a questão é a seguinte: para inserir a avaliação do risco cardiovascular na rotina de trabalho da atenção primária, que tipo de apoio os gestores podem oferecer às equipes? Luísa, eu vou só pedir para você aguardar, eu vou fazer as outras 2 perguntas, e aí a gente vai na ordem das respostas, tá? Essa é a pergunta, então, para a Luísa, perguntando qual é o papel, né, dos gestores no apoio da inserção da avaliação de risco na rotina de trabalho. Nós temos também uma pergunta para o doutor Saraiva, que é a seguinte: tem casos também que o paciente já deveria estar tomando a atorvastatina, mas ainda está com a simvastatina. Os profissionais precisam se atentar a estes casos. Por exemplo, se for alguém que já teve infarto e orientar o usuário sobre como adquirir na farmácia especializada, como melhorar isso? Então, traz a questão aí da medicação para o doutor Saraiva comentar.
E a terceira pergunta desse bloco é para a doutora Aline, que o questionamento fala: o que as equipes de saúde podem fazer para promover a prática de atividade física pela população, quando a unidade não possui recursos e estrutura física como a academia da saúde, né? De que outras possibilidades podem ser trazidas? Bom, eu vou pedir para a doutora Luísa trazer a sua colocação com relação à pergunta, em seguida o doutor Saraiva e depois a doutora Aline. 5 minutinhos para cada, por favor. Tenha vontade. Então, Emanuele, em relação à pergunta é sobre o papel dos gestores para facilitar a inserção, né, da ferramenta de estratificação de risco no dia a dia do trabalho das unidades. Eu acho que a gente está discutindo isso ao longo de várias reuniões que eu tenho feito com a equipe do Ministério. Eu acho que essa pergunta pode ser melhor esclarecida pela doutora Patrícia, que vai saber dar os detalhes de como que isso tem sido implementado. O Ministério está criando um indicador, né, para avaliação desse risco cardiovascular nas equipes de saúde, mas como isso vai ser implementado na prática, acho que ela vai saber responder melhor. Será que a gente pode passar para ela? Senão eu posso tentar falar, mas eu acho que ela vai ter mais detalhes. Porque realmente existe um trabalho para facilitar essa inserção mesmo no cotidiano do trabalho das equipes de saúde da família. Enquanto a doutora Patrícia se organiza, eu vou então pedir para o doutor Saraiva comentar sobre a questão dos medicamentos e depois a Aline, e aí a gente retorna para a fala da doutora Patrícia. Pode ser? Obrigada, Luísa. Olha, essa questão do tratamento de estatina, a pergunta foi muito importante, porque, de fato, nós temos na rede simvastatina, na unidade básica. E a torvastatina, ela está nas chamadas farmácias de alto custo. Eu diria que este é um dos grandes problemas hoje no Sistema Único de Saúde, a facilitação para a dispensação de medicamentos de uso crônico para os pacientes. Eu vejo muito por Campinas, mas a gente vê uma situação semelhante em outras cidades grandes, quando a gente discute com profissionais de São Paulo, por exemplo, ou de outras cidades. Nós temos que criar mecanismos facilitadores. E muitas vezes o paciente tem que tomar, sim, uma estatina mais potente. Ele precisa tomar torvastatina. Nós sabemos que as metas ficaram cada vez mais rigorosas para que você evite um evento, porque muitos desses pacientes são de prevenção secundária. Já tiveram infarto, já tiveram doença aterosclerótica, já fizeram intervenção com colocação de stents ou mesmo cirurgia cardíaca e assim por diante. E o que a gente vê hoje é uma dificuldade muito grande de acesso a esses fármacos. Além do que, você tem que preencher formulários, você muitas vezes, esses formulários faltando num item ou outro, e isso acaba fazendo com que o paciente perca a sua viagem, e isso acaba sendo muito complicado. O que eu vejo nesse particular, inclusive agora pós-pandemia, uma fragmentação do sistema que acaba sendo muito ruim, particularmente para a chamada dispensação de alto custo. O que eu sinto é que talvez o melhor caminho nessa área de tratamento da hipercolesterolemia era você criar critérios para usar estatinas mais fortes na própria atenção primária, visando facilitar a vida do doente. Porque a gente vê inúmeras publicações, principalmente do Reino Unido, mostrando que a aderência ao tratamento tem tudo a ver com uma assistência farmacêutica adequada. E se você não tiver, o que o paciente faz? Ele desiste. Por quê? Porque ele é assintomático. Hipercolesterolemia não dá sintoma. E se ele não tiver uma consciência muito clara de que ele não pode parar a medicação, ele começa a ter dificuldades, ele interrompe. Então, a mensagem que eu trago aqui, facilitação na dispensação farmacêutica para medicamentos de hipercolesterolemia. Do mesmo jeito que a gente faz na hipertensão arterial e no próprio tratamento do diabetes. O meu entendimento é de que esses fármacos têm que vir para a atenção primária, para as farmácias das unidades básicas de saúde. Muito obrigada, doutor Saraiva. Doutora Aline,
você pode fazer a sua contribuição, né? Vou repetir a pergunta. O que as equipes de saúde podem fazer para promover a prática de atividades físicas para a população quando a unidade não possui recursos e estrutura física como a academia da saúde? Obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta bastante pertinente e relevante, porque essa é uma realidade de muitos profissionais, né? De muitas localidades, de diferentes regiões do país. E é por isso que a gente acredita, e eu reforcei isso na minha fala, especialmente ali no finalzinho, em programas de mudança de comportamento, em educação em saúde, em programas de aconselhamento voltados à promoção da atividade física, né? Porque aí a gente realmente não fica refém da necessidade de ter um espaço para promover a prática de atividade física ali dentro da unidade. O que a gente vai fazer nesses programas? Incentivar, estimular, motivar com base em teorias de mudança de comportamento, e a gente tem várias, né, para se embasar, incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais ativo no dia a dia delas, né? No dia a dia, na rotina deles. Então, esses programas podem ser e devem ser voltados à promoção da autonomia do paciente, do usuário, né? Para que ele de fato mude comportamento e não fique refém do profissional, não fique refém apenas dos programas que são ofertados pelas unidades, né? E aí a gente tem, então, por exemplo, nesses casos, né, de educação em saúde, de programas de mudança de comportamento, a necessidade em termos de infraestrutura é muito pequena. A gente precisa de uma única sala, de um único auditório, por exemplo, para dar conta de aplicar esses programas, né? E isso quando a gente fala em termos de aplicação de programas de maneira presencial. E aí eu reforcei também na minha fala, e eu acho que isso é um grande desafio, né, por parte da promoção da atividade física e da saúde de uma maneira geral, em tentar pensar em intervenções online, intervenções de saúde móvel, como a gente tem visto aí a literatura crescendo tanto, telesaúde, né, onde a gente não vai nem precisar de uma sala, né? Esse tipo de educação em saúde, de incentivo à mudança de estilo de vida, mudança de hábito, pode vir por meio dessas estratégias, dessas intervenções que são mais tecnológicas, né? É óbvio que a gente tem que pensar que nem todos os usuários têm acesso à internet, nem todos os usuários têm acesso a celulares, smartphones, etc. e tal, mas isso vem crescendo. Né, a utilização desse tipo de ferramenta, dessas tecnologias vem crescendo. E a partir disso, a gente tem que, então, pensar quando isso é aplicável e começar a estruturar e pensar em possibilidades de fato, criar intervenções voltadas especialmente à educação em saúde, aconselhamento e programa de mudança de comportamento. Tá? Certo, Aline, muito obrigada pela tua contribuição mais uma vez. Bom, a doutora Patrícia, ela está em outra agenda no momento, né? E a nossa técnica, Thais Coutinho, vai poder falar um pouco melhor sobre a questão que foi colocada inicialmente direcionada para a Luísa, mas falando, né, da possibilidade de inserção da avaliação do risco cardiovascular na rotina de trabalho da PS, né? De que tipo de apoio os gestores podem oferecer às equipes. Obrigada, Manu. Desejo uma boa tarde também a todos, né? Quase que boa noite. Felicito todos os palestrantes e todas as pessoas que estão acompanhando o nosso seminário e peço desculpas, infelizmente, pela ausência da doutora Patrícia nesse finalzinho, ela acompanhou até bem pouco tempo agora. O que eu queria reforçar em relação às sugestões que os gestores podem fazer é corroborar um pouco com todos os
os dispositivos que já foram falados aqui, né, por todos os nossos convidados. Então, é muito importante que os gestores mobilizem todos os recursos e todas as ferramentas possíveis no auxílio às equipes, na capacitação para realizar a estratificação de risco, na oferta de medicamentos e insumos adequados, na oferta das estruturas físicas adequadas, né? E que bem recentemente nós estamos avançando num conjunto de ferramentas que serão disponibilizadas em breve para facilitar que a estratificação de risco cardiovascular aconteça com mais frequência na atenção primária e que os gestores e profissionais de equipe possam acompanhar, né, registrar, monitorar essas ações que, como a gente viu no seminário de hoje, são ações chaves, estratégicas, para que a gente possa qualificar o cuidado na atenção primária às pessoas com hipertensão, diabetes e demais doenças cardiovasculares. Então, fica aqui o nosso convite, né, de que tanto os profissionais quanto os gestores acompanhem constantemente as redes do Ministério da Saúde, na página da nossa Secretaria de Atenção Primária, para verificar essas novas ferramentas que a gente vai disponibilizar em breve. E estamos aqui também para apoiar todos os municípios e estados para que a qualidade do cuidado se faça presente para a população. Acho que seria isso. E ficamos aqui à disposição também. Ótimo, Thaís, muito obrigada. Bom, nós estamos já encerrando, né, indo para os ritos finais. Em nome do Departamento de Promoção da Saúde, eu preciso agradecer a participação de todos no evento, né? Agradeço a todos que tiveram até agora conosco, tanto no chat, quanto também os palestrantes que dedicaram aqui um pouco do seu tempo. Nosso muito obrigada por vocês contribuírem para o enriquecimento da discussão, né? Trazendo apontamentos, considerações e reflexões, né? Nesse fim de tarde. Com certeza, o nosso Sistema Único de Saúde e as pessoas são beneficiadas quando a rede de atenção à saúde se qualifica para prestar o cuidado que a gente acredita e sabe que é necessário, né? Parte desse movimento de hoje tem esse objetivo, essa certeza. A gente aproveita para estender o convite para todos que estão aqui nos assistindo, para que estejam conosco no nosso próximo webinário, que ele vai acontecer dia 14 de outubro, na próxima quinta-feira, de 9 da manhã até o meio-dia. E a temática vai ser a articulação interfederativa para cuidado às doenças crônicas não transmissíveis, tá? Este evento aqui de hoje, assim como esse do dia 14, ele também vai ocorrer com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube no DataSUS. Todos estão mais do que convidados a somar conosco e também lembro que a gravação fica disponível, tá? Então, quem não conseguir assistir agora, por favor, nos abrilhante aqui, nos ajude a contribuir com pensamentos, com ideias, com a qualificação de todos que estão aí fazendo o nosso Sistema Único de Saúde. Bom, sem mais, a gente agradece a participação de todos. Nós, enquanto coordenação e departamento, nos colocamos à disposição no nosso e-mail institucional e espero que todos tenham um ótimo fim de tarde, um bom começo de noite. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.